Olá, boa tarde. Estamos começando a nossa quinta técnica de número 108. Hoje é dia 2 de agosto de 2012. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar analisando os mercados. Em um minutinho. Só vou acabar de preparar o meu chazinho verde tradicional aqui. E vamos lá, hoje tivemos bastante trabalho aí. Trabalhamos bastante no fechamento, estávamos analisando algumas empresas para recomendação. Fizemos duas recomendações de vendas de empresas do setor elétrico. Assumimos duas posições para o fundo Constop. Então acabei me atrasando um pouquinho, mas vamos lá. Só montar a nossa tela. E vamos olhar o gráfico do índice do índice Bovespa nominal, não indexado. Bem, nossa análise de médio e longo prazo continua a mesma. Nós continuamos acreditando numa queda. Entendemos que o mercado está já na onda C do processo de longo prazo. Toda alta a partir de 2002, que eu chamo de alta da era do presidente Lula, nós entendemos que foi a onda impulsiva e agora nós estamos numa onda corretiva, que começou com a queda do subprime, fazendo a onda A das três ondas do processo corretivo, né? O processo impulsivo tem 5 ondas, que foram as ondas que aconteceram no movimento de alta entre 2002 e 2008. E o processo corretivo tem 3 ondas, sendo 2 ondas impulsivas para baixo, compostas de 5 ondas, e uma onda intermediária composta de uma ABC. Então, nós entendemos que a onda A desse processo de correção foi a onda de queda do subprime. Toda a alta posterior ao subprime teria sido a onda B, e agora nós estamos na onda C. E aí a gente para por aqui, a gente não se atreve a querer saber se nós estamos em qual onda da onda C. Eu acho que nós ainda estamos na onda 1 da onda C, mas isso o tempo dirá. O que nós sabemos, e isso é muito marcante para nós, é que a onda C, para mim especificamente, a onda C costuma ser maior do que a onda B, do que a onda A. A, B, C. Primeiro, a onda C costuma vir abaixo do mínimo da onda A. E ela costuma ser maior por uma razão muito simples. A onda C é aquela que carrega o auge eu ia dizer da euforia, não. Euforia é o que acontece na onda 5. De um processo 1, 2, 3, 4, 5. Né? Final da onda impulsiva carrega o máximo da euforia. O final da onda corretiva, que é justamente a onda ABC, carrega o máximo do medo, da paura, do pânico. E nessas horas, quando o mercado começa a cair, a gente realmente não tem a menor ideia até onde pode chegar. Né? Muitas vezes o mercado chega e faz um ping-pong. Aliás, como ocorreu no final da onda A, que nós entendemos ser a onda A. Final da correção do subprime. O mercado bateu e voltou. Em seguida, acumulou um pouquinho lá embaixo e voltou. Eventualmente pode acontecer isso, ou pode acontecer o que aconteceu no mercado do Japão.
em que os preços caíram, fizeram ping, e ping, estão caindo, talvez estejam caindo até hoje, né? No Japão, nós tivemos um topo, eu já mostrei várias vezes aqui, mas nós tivemos um topo em 1990, e o último fundo foi em 2009, quer dizer, o mercado no Japão terá caído 19 anos, por 19 anos, se esse foi o fundo principal depois dessa queda. Mas se acontecer o que nós estamos imaginando, eventualmente o Japão ainda vai ter um fundo menor do que o de 2009, e com isso ele teria caído por mais de 20 anos. Isso é algo que aniquila o postulado que corre o mercado, que corre nos mercados, de que no longo prazo não tem muito erro. Esse é o gráfico do Bovespa nominal, que significa que ele não é indexado. E a visão que nós temos quando a gente vai para o longo prazo, assim, bem de longe, vamos até tentar chegar um pouquinho mais perto aqui. Bem, a visão que nós temos, a leitura que nós fazemos do que está acontecendo agora é que esta acumulação, essa batalha que está sendo travada entre comprados e vendidos, será ganha pelos vendidos. Essa batalha deixa essa formação no gráfico, a qual os livros dão um nome muito conhecido de todos os analistas técnicos, chama-se retângulo. Sim, nós estávamos achando e falamos aqui que imaginávamos estar testemunhando a formação de uma outra formação que se chama triângulo descendente. Acontece que o mercado escapuliu para fora dessa pequena reta de tendência. Isso não é absolutamente, no nosso entender, uma indicação de alta, e a confirmação disso veio à medida que o mercado sofreu uma reversão no nível de suporte, aliás, de resistência aqui a 57 mil. Por que reversão? Olha, nós tivemos um engolfo acontecendo nesse contexto de teste de resistência. Um engolfo acontecendo em teste de resistência é uma formação muito baixista, assim como foi essa formação de estrela da tarde. Clímax, indefinição, reversão. Aqui nós tivemos clímax, engolfo. Também é uma reversão clássica. Esse engolfo foi confirmado hoje. Ontem os preços não confirmaram no primeiro dia de agosto, mas hoje confirmaram esse engolfo. Então, isso aqui é uma reversão. E o que nos leva a crer que no curto prazo o mercado é de baixa também, porque essa reversão deve fazer os preços voltarem para teste desse próximo suporte. Agora, uma acumulação que tem 4 topos próximos, né? E quatro fundos próximos, chama-se retângulo. Retângulos dão continuidade ao movimento que os precedeu, que foi um movimento de baixa. De maneira que nossa leitura de análise técnica atualmente é que nós vamos ter essa amplitude projetada para baixo a partir desse topo aqui. Essa é a projeção mais clara que dá para a gente fazer. Nós estamos falando em 44 mil pontos quando os 52 mil, esse suporte a 52 mil for rompido. Nós acreditamos que isso vai acontecer e que vai acontecer nessa queda agora. Um rompimento acima de 58, um fechamento acima de 58 mil, anularia essa análise e transformaria esse processo num processo de formação de fundo dessa acumulação, e eventualmente nos faria mudar de ideia, até possivelmente com relação à nossa ideia de tendência de médio prazo. Se esse nível for rompido, os preços então caminhariam, se os 57 com um bom fechamento acima de 58 foram rompidos, os preços caminhariam para essa amplitude aqui, que os levaria até essa próxima resistência a 63 mil pontos. Mas nós não estamos contando com isso, estamos contando sim com o rompimento dos 52.500 e os preços caindo até
esse nível de 44, né, que eu mostrei para vocês, eu já esqueci, mas a gente projeta de novo 44 mil pontos. Muito bem, vamos ver o que o índice futuro está falando a respeito do que nós comentamos com relação ao índice à vista. O índice futuro está basicamente falando a mesma coisa. Hoje até eu estava analisando os mercados com o Felipe e nós comentávamos que de certa forma tem a ver essa movimentação toda nessa faixa de 48, aliás, aqui no caso está sendo na faixa de 52 até 57, 8 mil pontos, né? 57, 52 a 58. E vejam a atividade que o mercado teve nessa área. Ó, eu vou estender essas duas linhas aqui, então vou traçar logo uma outra linha. Vocês verem quanta atividade que aconteceu nessa faixa, né? Quer dizer, todo esse processo aqui do topo dessa formação que aconteceu após o subprime, aconteceu nessa faixa. Nós temos dois fundos aqui em 2006, temos essa acumulação praticamente inteira aqui de 2005, esse outro topo de 2005, esse topo de 2004 encosta nessa faixa. Então, realmente, essa é uma faixa importante de suporte, no caso, não é? E o mercado está trabalhando dentro dessa faixa. Então, nós entendemos que isso também coaduna com a nossa ideia de que ele está apenas trabalhando um pouco nessa faixa para depois romper e galgar níveis mais baixos. O rompimento aí, no caso do índice futuro, o rompimento dos 52, rompimento que seria 52.500 mil pontos do suporte, mandaria os preços para o objetivo que é projetado. Vejam que coisa interessante, né? Nós pegamos essa última perna e projetamos a partir do topo desse processo. Veio dar aqui nos 47, entre 47 e 48, 47.500. E a gente também projeta a amplitude do retângulo para baixo, a partir daqui. Isso também vem dar lá nos 47.500, no mesmo nível, que é o nosso objetivo de baixa. Aí a gente pode, sendo um pouquinho mais conservador, projetar o índice futuro para 48 mil pontos, caso os 52.500 sejam rompidos. E 48 mil pontos também é um nível importante, porque é esse fundo aqui que aconteceu logo antes do mercado engatar a primeira, segunda e terceira e partir para a alta violenta que ele teve em 2009. No caso do índice futuro, 2009 foi uma alta violenta e a partir de 2010 os preços começam na tendência de baixa que perdura até hoje. E o S&P e o Nasdaq, o S&P e o Dow Jones, o que é que nos falam a respeito? Bem, com relação ao S&P, eu lembro que eu insisti bastante com vocês que nós tivemos a indicação da década, aqui até falei, não é? Que foi o fato dessa importantíssima resistência, que é fundo da acumulação de topo de 2000, fundo da acumulação de topo de 2008, topo dessa baixa que culminou com o rebaixamento dos Estados Unidos pelas agências de risco. Então, a indicação da década teria sido o fato desse importantíssimo nível de resistência ter sido rompido e depois os preços terem caído abaixo desse nível novamente. Muito bem. Depois disso, quando os preços chegaram aqui, eu falei, olá, poxa, está confirmando essa indicação, os preços estão caindo. Aí os preços não caíram, subiram de novo, chegaram, passaram, fizeram mais um bull trap aqui, e eu falei, olá, está confirmando isso aqui, e os preços caíram. Mas não foram. Voltaram a subir e caíram de novo. Eu também tive a oportunidade de falar para vocês, olha, confirmou mais uma vez. E agora, minha gente, eu estou tendo a oportunidade de falar pela primeira, segunda, terceira, quarta vez e falo para vocês a mesma coisa. E chamo a atenção para o fato de que as indicações que nós temos em análise técnica, eu costumo dizer que elas são cumulativas. Se a gente tem uma indicação que não funciona ou
não funcionou no timing exatamente, a gente não deve desanimar, achar que a análise técnica não funciona. Não, se a gente, a partir daí, tem uma outra indicação, a gente deve somar essas indicações. Elas são cumulativas. Então, é assim, acende sinal amarelo, acende sinal cor de abóbora, acende sinal vermelho claro e assim por diante. Quer dizer, então, estão acendendo sinais aí para a tendência de alta, a nos mostrar que essa alta é efêmera, a nos mostrar que se fosse para o mercado subir, ele teria engatado primeira e segunda e terceira, né? Porque ele, afinal, ele está rompendo esse nível aí de 1360 e volta a insiste em ir acima de novo dos 1360 e eventualmente volta para baixo de novo. Hoje ele esteve abaixo e agora está se mantendo acima. Aliás, ele fechou a 1365, o S&P à vista. Deixa eu ver aqui o S&P futuro, como ele está exatamente ali praticamente no 1360, eu tenho muita curiosidade para saber se hoje ele fecha abaixo dos 1360 ou se ele vai fechar acima dos 1360. Olhando esse gráfico intraday do índice do mini S&P futuro, a impressão que eu tenho é que formou-se um topo aqui e que os preços caíram, agora fizeram um pullback, mas eu acho que eles estão num processo de baixa. Isso aqui para mim está muito claro. Agora, vocês sabem, não é? Muito bem. O mercado faz o que ele quer. Não adianta a gente achar que ele vai fazer isso ou aquilo. A minha experiência de análise técnica, são mais de 30 anos que eu tenho aí, sentado na cadeira, olhando gráficos, eu sei de uma coisa com muita clareza. Tem duas coisas, tem uma que eu já falei para vocês aqui, quando a gente tem o lado esquerdo da montanha, a gente vai ter o lado direito da montanha. E a outra coisa é que a gente lida com o imponderável. A análise técnica é uma ferramenta extraordinária. Eu dou aqui um depoimento a vocês, tem muita gente jovem que está nos assistindo, eu estou aqui beirando os meus 60 anos, aí agora em outubro vou fazer 60 anos, 30 e poucos anos de experiência, de análise técnica, eu tenho um depoimento a dar para vocês. A análise técnica é uma ferramenta espetacular, ela é muito legal, principalmente quando você não sofistica a análise técnica. Não sofistique a sua análise técnica, faça ela o mais simples possível. Não precisa necessariamente ser monges franciscanos, como nós aqui na Constop, que não usamos qualquer indicador, não usamos volume, não usamos nada, nós usamos preço. Nossa análise técnica toda é feita em cima de preço, que aliás é onde nós colocamos as nossas posições. Mas ela é uma ferramenta espetacular. Agora, tem muita gente que se desilude com a análise técnica, porque às vezes tem formações fantásticas que estão nos livros, eventualmente os livros disseram, tem lá escrito que quando tem uma formação que é um triângulo descendente, o mercado rompe o suporte e vai para a projeção do triângulo descendente. Acontece que se eventualmente no meio do caminho acontecer algum fator fundamental importante, a análise técnica vai para o beleléu, como se dizia no meu tempo. A análise técnica perde o seu valor, mas também perde o seu valor a análise fundamental, a análise do dedo, como eu costumo dizer nos cursos que a gente dá. Quer dizer, mela tudo, misturam-se as cartas e começa-se tudo de novo. E isso acontece com frequência? Não acontece com frequência, graças a Deus, porque senão a nossa profissão seria muito difícil, a profissão de analista seria muito difícil. Felizmente, os fatores macro fundamentais, como eu chamo, eles não mudam a toda hora, eles mudam de vez em quando, e muitas vezes dá zebra, muitas vezes a lei de Murphy funciona e a gente está lá com todas as indicações técnicas indicando para baixo, e o mercado simplesmente sobe porque, às vezes a gente nem sabe por quê, só vai saber alguns dias depois, ou algumas semanas depois, ou talvez até alguns meses depois. Por quê?
Porque sobe porque os insiders estão agindo em cima de notícias que não chegaram a nós, o público ainda. Não é? E aí o pessoal dá um tchauzinho para análise técnica e as pessoas então ficam desiludidas. Mas não. A gente tem consciência que lida com o imponderável, mas o depoimento que eu tenho para dar para vocês que estão aí começando usem análise técnica. A análise técnica é uma ferramenta fantástica. Com a nossa experiência, com a visão, com a interpretação, a leitura que os gráficos nos proporcionam hoje, nós estamos por um fio. Eu acho que nós estamos aí, e eu até diria que vocês não confiem muito em mim, porque eu tenho dito isso já faz talvez mais de meses. Não, meses não, mas mais de semanas. Talvez há mais de um mês que eu estou dizendo aqui para os meus colegas, que eu acho que nós estamos na véspera de termos, já falei aqui na Quinta Técnica também, vocês lembram, vocês que nos acompanham algumas vezes, nós estamos aí com a possibilidade real e iminente de que a qualquer momento um grande player do mercado resolva girar a bola de neve morro abaixo. Para fazer isso, ele tem que, eventualmente, fazer uma reunião do board dele, por exemplo, um grande fundo, e falar, olha, acho que a coisa está feia, vamos cair fora, antes que os outros caiam fora, resolvam a mesma coisa, e isso detona um processo que eu acho que pode ser muito sério no mercado. Por quê? Zero de análise fundamental, zero de interpretação do que está acontecendo na Europa, do que está acontecendo nos Estados Unidos. A minha interpretação, a nossa interpretação aqui na Constop é técnica, exclusivamente técnica, pelo que os gráficos estão nos dizendo. O que os gráficos estão nos dizendo? Os gráficos nos dizem de uma maneira muito clara que, aqui no S&P, por exemplo, se esse processo resulta numa deriva, se esse nível é rompido, se essa reta é rompida, essa reta também será rompida, e os preços corrigem Fibonacci desse processo aqui, pelo menos. E provavelmente vão partir para uma correção Fibonacci desse processo todo de alta. Isso é uma queda muito grande. O que eu acho que pode estar acontecendo é que vai ficar claro que esse processo todo aqui se reverteu. E quando isso ficar claro, eu acho que o mercado tem condições de cair muito rapidamente. Se a gente traz essa análise para o Bovespa, vejam, nós já tivemos o rompimento dessa reta, que é a reta que vem desde 2002 aqui. Isso é 2002, essa é toda a alta do presidente Lula, isso é a queda do subprime. Então, o mercado já rompeu essa reta. O mercado já rompeu essa reta. Acumulou. O rompimento desse retângulo para baixo significa o rompimento, quer dizer, significa, no meu entender, tecnicamente, o rompimento desse processo todo. O rompimento desse processo todo, depois dessa queda, eu acho que traz os preços para esse fundo aqui, próximo do subprime, para esse fundo do subprime, para próximo desse fundo do subprime, né? Então o rompimento dos 52 mil pontos significaria o rompimento desse processo todo e traria os preços, tem condições, tem potencial para trazer muito rapidamente os preços para próximo desse fundo do subprime aqui. Então é por isso que a gente está com essa ideia e cada vez mais o mercado está nos falando isso. Isso eventualmente, eu estou mostrando aqui para vocês o índice Bovespa não indexado. Isso, eventualmente, se acontecer, principalmente se acontecer algo como isso aqui, nós vamos chamar de bandeira de alta. Mas eu não tenho por que achar que isso é uma bandeira, porque nós estamos, como eu já falei, no contexto de uma formação que tem toda a característica de ser um retângulo, que dá continuidade à baixa. Né? E nós tivemos uma reversão aqui confirmada hoje. Então, embora isso ainda possa ter alguma semelhança com uma bandeira, a minha leitura não é essa. A minha leitura é que isso foi uma reversão e que os preços estão testando esse nível. E, minha gente, o rompimento desse nível, eu acho que é uma oportunidade muito grande para se
pensar em se colocar posições de venda. Então é isso. Rapidamente o Dow Jones. Esse é o Dow Jones nosso, né, que a gente traz desde 1913. Nosso, eu digo nosso porque o americano não usa o Dow Jones dele indexado. O americano usa o Dow Jones, como eu já mostrei muitas vezes aqui, ele usa o Dow Jones não indexado, que é um negócio que só sobe e tem uma visão, quer dizer, tem uma perspectiva completamente diferente dessa que nós mostramos aqui, que é o Dow Jones indexado pelo CPI, que é o índice de inflação americana, e que traz essa perspectiva em que a gente vê claramente que nos dois precedentes que nós temos desde a história moderna, aí, que a gente pode trazer desde 1913, nos dois precedentes, que foram um em 1929 e outro a partir de 66, em que os preços caíram 16 anos, de 66 a 82. Quer dizer, quando nós tivemos expansões dessa monta, a coisa não teve essa queda apenas. Ela teve queda de proporções muito maiores que fizeram com que os preços saíssem da reta guia, desse que eu chamo de um grande canal de alta, até a reta suporte. Os preços vieram para cá e não para cá, né? Então esse é o gráfico que a gente vê. E aqui o que a gente pode estar falando com relação ao Dow Jones. Eu também não falei para vocês, acho que deveria ter falado, que tanto no Dow Jones quanto no S&P, eu estou vendo o mercado se arrastando para cima. Vejam se não tem um pouco de lógica isso que eu estou falando. Além do fato de que se eu transformar isso aqui num gráfico semanal, isso fica uma formação que pode ser chamada de deriva. Quer dizer, o mercado sobe e depois começa a derivar no sentido do movimento. Se a gente olhar, isso é o gráfico semanal, né? O gráfico mensal também teria essa... Não, na verdade o gráfico mensal, isso aqui fica com cara de uma pequena bandeirinha de baixa. Mas no gráfico diário, vejam sob essa perspectiva aqui, ó. Os preços estão tentando subir e estão se arrastando para cima. Eles estão com uma dificuldade enorme de fazer um topo superior ao último topo. Isso é uma situação que mostra cansaço por parte dos comprados. Isso mostra cansado por parte dos comprados que começaram essa alta, que começaram a dominar o jogo a partir do começo de junho, né? E que estão se mostrando cansados, simplesmente cansados. E isso a gente sabe como resulta, né? A gente sabe como termina esse filme. Esse filme termina assim. Então o Dow Jones está aí falando a mesma coisa. Nós achamos que esse processo vai resultar, que não deixa de ser uma batalha também, vai resultar com os ursos ganhando essa batalha e os preços caindo. E quando isso acontecer, vejam, isso aqui foi o pullback que os preços estão fazendo desde 2009. Então, uma queda a partir daqui confirmaria esse processo todo aqui como formação de topo. E eu acho que tem condições de estar projetando rapidamente os preços a níveis bem inferiores. Vamos esperar essa semana aí, talvez a gente possa ter grandes emoções nessa semana. O índice futuro à vista fechou feinho, né? Isso aqui é o retângulo que nós estamos vendo no índice, que nós vimos no índice futuro diário, né? Que começa em maio, e dentro desse retângulo, o fechamento de hoje, no fechamento de hoje nós tínhamos os preços testando esse triângulo simétrico, ou uma bandeirinha, ou uma flâmula, né? E fechando na mínima desse período, quase muito próximo das mínimas do dia, né? Então, no índice, quer dizer, no intraday, que funcionou um pouquinho mais, o mercado fechou a 55.520. Se a gente põe 55.520 aqui no gráfico diário, é mais ou menos onde fechou, né? Na verdade foi até um pouquinho acima. Mas é praticamente nas mínimas do dia. E vejam, aqui nesse gráfico do índice futuro,
Isso parece menos com uma bandeira de baixa e mais com uma reversão, na minha leitura pelo menos, né? Então, resumo da ópera: viés de baixa para longo prazo, logicamente, como nós já vimos sendo há muito tempo, médio prazo e curto prazo também viés de baixa. Muito bem, Felipe, vamos às perguntas? Mais um monobloco pergunta de Petrobras. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Só um minutinho, deixa eu dar uma consertada nesse processo aqui. Ok, Petro. Estamos aqui com o intraday, vamos para o diário. Essa é a cara de Petrobras no longo prazo. Isso é 1994. Até aqui nós tínhamos inflação no Brasil ainda. Eu vou mudar isso daqui para a data inicial. 93 não, vamos para 1994. Em junho, quando nós não tínhamos mais inflação, aí o gráfico fica melhorzinho. Então, minha gente, eu tenho muito medo de que a gente, na verdade, tenha presenciado o rompimento desse processo todo aqui desde 96. Isso eu tenho bem presente. E se nós tivermos o rompimento desse processo todo, a gente passa a ter condições de projetar Fibonacci desse processo todo, e aí, eventualmente, a gente pode ter quedas muito, muito, muito grandes em Petrobras. Eu já tive a oportunidade de falar para vocês a razão de estar baixista em Petrobras. Tem a ver com o preço do petróleo. E eu acho que isso é tão importante que eu não me canso de estar mostrando isso para vocês. O preço do petróleo caminhou dentro de uma faixa durante 20 anos. E depois escapou dessa faixa. Vou mostrar aqui o petróleo Nova York para vocês. E já está aqui a faixa em que ele caminhou. E aqui eu tenho que pôr um pouco mais de tempo. Então, nós caminhamos dentro dessa faixa. O mercado escapuliu dessa faixa em 2004 por conta da farra da liquidez proporcionada ou anuída pelo Banco Central americano e que resultou no processo da subprime e que deu no que deu. Com esse processo de liquidez, os preços do petróleo subiram muito até $145, depois caíram, bateram na parte de cima dessa faixa em que eles habitavam, resvalaram nessa parte de cima e a partir daí eles subiram novamente e hoje estão nessa situação. Uma situação em que nós já vimos os preços romperem essa reta, terem uma alta, que eu considero foi apenas uma reação desse processo de baixa, até porque eles voltaram para um nível importante de resistência, que é esse que está marcado em vermelho aqui. Tem esse fundo aqui. E aí tiveram uma reversão e eu entendo que nós estamos vendo aqui uma espécie de uma bandeira de baixa ou algo do gênero. Uma flâmulazinha, cujo suporte foi rompido. Acho que o petróleo está caminhando rapidamente para colocar para baixo aí mais um movimento dessa amplitude. Isso, logicamente, coaduna com o que nós estamos analisando em termos da Bolsa. O petróleo aliás, é diretamente proporcional à Bovespa. Bovespa cai, petróleo cai, a Bovespa cai. Petróleo cai, as bolsas do mundo inteiro caem. Quando as bolsas do mundo inteiro caem, geralmente o petróleo está caindo, a correlação é direta. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. O petróleo viria, se estou certo, viria para $68. Mas eu acho que a coisa não para por aí. Eu acho que o petróleo entra para dentro dessa faixa de novo. Se acontecer o que nós estamos imaginando que vai acontecer com o mercado de ações, o petróleo, eu acho, na minha leitura, é muito claro que ele entra para baixo dessa faixa. Essa faixa, minha gente, começa em $36.
Acontece que, segundo a Petrobras, o pré-sal é viável em termos de preço, porque logicamente o preço de extração do pré-sal é muito mais caro do que extrair de águas mais rasas. Segundo a Petrobras, a partir de $50 o pré-sal é viável. Segundo a British Petroleum, se não me falha a memória, a partir de $65 ele é viável. Então, se o preço faz mais um movimento desses para baixo, o pré-sal já está a risco, né? Já está sob risco. E se acontece o que nós achamos que vai acontecer, sumiu o pré-sal. E por isso, até eu poderia dizer que, baseado nesse gráfico, eu sou bastante baixista em Petrobras, porque eu estou vendo isso acontecer aqui no gráfico do petróleo. No gráfico de Petrobras, eu mostrei a vocês que, eventualmente, nós podemos ter visto isso aqui ter sido rompido. Eu acho que, porque a reta estava aqui, eu puxei a reta até aqui embaixo. Se isso aconteceu, quer dizer, se esse processo de expansão econômica aconteceu, é muito possível que os preços venham até pelo menos o primeiro número Fibonacci. Nós estamos falando de abaixo de R$10, né? Agora, atualmente os preços estão aí num processo de teste desse nível importante de suporte a R$18. E estão fazendo uma acumulação que está um pouco esquisita, a gente podia dizer. Essa reta nós pusemos aqui, mas é uma reta que não tem muita importância, até porque quando rompe-se uma reta, você espera que o mercado chegue dentro da faixa Fibonacci. E isso já aconteceu. Por isso mesmo que essa reta perde a importância, né? Então, a gente tem que analisar se isso aqui é uma formação de reversão, ou se é uma formação de reversão dessa baixa, ou se é uma formação de continuação. Ela tem características de um processo de baixa, de reversão da baixa. Sim, nós podemos imaginar que isso aqui foi uma onda impulsiva para baixo. Por quê? Onda 1, onda 2, onda 3, ou onda 3, ou onda 3 aqui, onda 4 e onda 5. Acho que estaria mais para onda 3 aqui, onda 4 e onda 5. Mas não importa. O fato é que, então, eventualmente, nós poderíamos ter os preços revertendo essa baixa. Se isso é uma formação de cabeça e ombros, nós teríamos, então, a projeção da formação de cabeça e ombros, que se dá a partir, no nosso entender, a partir do rompimento aqui. E nós estaríamos vendo Petrobras subir lá para essa próxima resistência aqui, a 23. Agora, vamos analisar aqui no curto prazo para ver se a gente pode ter mais alguma dica sobre se isso aqui foi o rompimento do que seria então a reta de pescoço dessa formação de cabeça e ombros invertida, ou se não, se isso aqui não foi rompimento de coisa nenhuma, isso aqui foi teste de um nível de resistência de uma formação que seria igual mas por que esse cara não vem aqui? Bom, perfeitamente. Que seria uma formação de retângulo que teve um dos seus fundos um pouco mais extravasado aqui para baixo. Tá? Então vejam, no longo prazo, quer dizer, olhando um pouquinho mais de longe, e isso pode ter acontecido. Isso pode sim ser uma formação de retângulo. Querem saber se isso é uma formação de retângulo ou não? Viajem no tempo aí algumas semanas para frente e me digam se o mercado está acima de 20,50 ou se ele está abaixo de 17,50. Se ele estiver acima de 20,50, nós vamos chamar isso aqui de formação de cabeça e ombros, ou formação de fundo, ou sei lá o que. Se ele estiver abaixo de 17,50, vocês podem mandar aqui para mim que eu assino embaixo, isso é uma formação de retângulo. Isso foi uma formação de retângulo que deu continuidade a essa baixa. Pausa para uma aguinha aqui. Então é isso, minha gente. Petrobras, a minha visão é que isso aqui que nós estamos vendo, uma formação de retângulo, e que o mercado subiu mais uma vez aqui e teve uma reversão, e acho que ele volta para testar esses níveis aqui, e aí a gente tem que ficar de olho para quando a gente achar que isso aqui
foi rompido. Eu vou dar uma dica para vocês sobre a minha experiência. Se isso é uma formação de continuação, então, deixa eu fazer isso aqui da cor certa e da espessura certa. Se isso é uma formação de continuação, então eu entendo que essa formação já está absolutamente madura e, em sendo assim, eu acho, e tenho imagens no livro que eu escrevi sobre análise técnica, falando exatamente disso, quando a gente tem um retângulo ou um triângulo, e quando a gente tem já uma ideia de que ele possa estar pronto para ser colhido, como eu digo, que é quando ele vai romper, vai ser rompido. Então, se a gente tiver condições de traçar uma retinha boazinha como essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos, eu acho muito interessante usar essa reta como target, ou como gatilho, para a gente, então, estabelecer uma posição de venda quando essa reta é rompida. No caso aqui, uma posição de venda, essa é uma reta de suporte, né? É lógico que com mais segurança a gente deveria esperar o rompimento desse fundo aqui a 17,50. E aí, só que aí ocorre o seguinte, se a gente espera esse rompimento, eventualmente você vai ver que você tem que pôr o stop lá em cima. E aí você está falando em vender num nível e colocar o seu stop a quase 20% de distância. Isso inviabiliza as operações, né? Porque se você quiser uma posição 3-1, se o stop está a 20%, você tem que estar esperando uma queda de 60%. Já fica bem mais difícil você poder operar. Ao passo que se você faz isso aqui, você já tem a possibilidade, está falando a possibilidade de botar um stop 7,5% de distância. 7,5% você está falando em 22,5% de baixa. Já faz com que a posição seja bem mais viável, né? Então, viés de baixa, curto, médio e longo prazo. Eu acho que isso é uma reversão e estarei errado se os preços tiverem um bom fechamento acima de 20,50 e aí projetamos, quer dizer, a projeção para a Petrobras seria novo teste dessa reta de resistência. Mas a minha visão é que nós tivemos uma reversão, isso aqui é um retângulo, os preços testam esse fundo e rompem e vão cair. Se isso acontecer, na nossa leitura, eles teriam uma projeção, que é essa última perna projetada para baixo, a partir... Não, agora sim... projetada para baixo a partir daqui, e nós então estaríamos vendo o Petrobras atingir o fundo do subprime, que é essa reta azul que está aqui, que está aí próximo dos R$14. A gente também poderia projetar a amplitude da formação de retângulo para baixo, e aí acontece aquelas coincidências, não, dessa vez nem tanto. Isso teria uma projeção a 15. Então, quer dizer, o rompimento disso aqui se mostrando como um retângulo, próximo suporte seriam 15 e 14. Felipe. Lembrando que a gente sempre inicia as transmissões com a resposta às perguntas com Petro e Vale, né? Vale rompeu essa reta desde 98. Isso me dá direito de imaginar que ela pode sim atingir esse nível Fibonacci, que é o primeiro nível Fibonacci, isso aí está abaixo de 10. Sim, eu acredito que isso vai acontecer. Acho que tenho argumentos bastante sólidos com relação ao que seriam os fatores fundamentais que poderiam provocar tamanha catástrofe na ação da Vale do Rio Doce. China teve uma expansão econômica enorme e agora está num processo de contração. Tecnicamente está horrível, os gráficos da China estão muito feios. Vale depende da China. Se a China não existir, eu acho que Vale pode ser muito prejudicada. E eu não tenho o menor problema de
fazer as projeções para onde for em análise técnica. Agora, a gente não opera com isso, né? Para que servem essas projeções? Essas projeções servem para aquelas pessoas que nos ouvem, que são que mantêm posições de ações em carteira sem stop, serve para essas pessoas refletirem se elas vão continuar mantendo as suas carteiras de ações sem a proteção, sem um stop, sem um seguro, que no nosso caso chama-se ordem de stop. Eu acho uma temeridade. Vale do Rio Doce está agora, a gente olhando aqui de longe, vejam, Vale está testando esse importantíssimo nível de suporte. Topo de 2007, fundo de 2008, fundo de 2009, outro fundo de 2009, fundo de 2010, fundo de 2011, fundo de 2012. Vale está testando esse nível. E, minha gente, na minha opinião, pode estar a 2 dias de romper esse nível. Essa é uma das razões pelas quais eu entendo que, eventualmente, nós estamos fazendo a quinta técnica da véspera do período em que o mercado vai sofrer grandes quedas. Se esse nível for rompido, se esse nível de 34 for rompido, minha gente, é muito sério. Vejam durante quanto tempo Vale esteve acima desse nível. Ah, mas por que você acha que esse nível vai ser rompido, Fausto? Porque essa reta foi rompida. Essa reta foi rompida. Essa reta foi rompida e está acabando o prazo dessa formação aqui. Isso é uma formação de cabeça e ombros. Esse aqui é o ombro esquerdo, isso aqui é a cabeça, e esse processo todo aqui é o ombro direito. O mercado já rompeu o ombro direito, já fez um pullback milimétrico aqui no ombro direito, já caiu, e agora, na minha leitura, está ou acabou de fazer uma bandeira de baixa. Está aqui a bandeira. Ó. Acabou de fazer uma bandeira de baixa no teste desse suporte. Essa bandeira rompida, como parece estar indicando a movimentação de hoje, projeta os preços para o rompimento final desse nível de suporte. Minha gente, aqui embaixo desse nível, olha, embaixo do mínimo que aconteceu no dia 26 de julho. O mínimo foi 33,92, Vale do Rio Doce, Vale 5. Abaixo de 33,92 estão colocadas ordens de stop da torcida do Flamengo, do Corinthians, do New York Yankees e do Chicago Bulls, ou vice-versa, que eu não lembro os nomes. Existem milhares de ordens de stop de venda das posições de compra. Muitas pessoas, muitos players importantes, fundos e etc. e tal, eventualmente vão acionar suas ordens de stop, que ou que estejam colocadas ou que estejam na cabeça, né? Porque profissionais de investimento não precisam ter ordens de stop. Eles têm regras muito claras e têm riscos a serem limitados e garantidos, e eventualmente o rompimento disso vai fazer muitas pessoas se mexerem. Eu acho que Vale está correndo um risco enorme, muito grande. E para quem é trader, a confirmação de que isso que eu mostrei a vocês aqui é uma bandeira, pode nos dar uma oportunidade muito boa de vender, né? A gente venderia aí próximo desse nível aqui, e stop aqui em cima. Nós estamos falando de uma posição com stop que poderia ser a 5 e pouco por cento, e o objetivo de baixa é essa projeção aqui, né, inicial. Eu lembro que o objetivo do cabeça e ombros, para mim, é um objetivo extremamente conservador. Por quê? Porque o que costuma acontecer é que esse objetivo, muitas vezes, a gente tem 2 ou 3 vezes acontecendo. Mas o objetivo inicial seria R$24 para Vale, que hoje está 34, quer dizer, nós estamos falando aí perder em relação ao fechamento de hoje, perder uns 33%.
Então é isso. Vale, nós estamos viés de baixa, curto, médio e longo prazo. Felipe. Ele está perguntando sobre ouro. Desculpa, eu não entendi. Gol? É ouro. Ouro. Gold. Ouro ou gold? Gold, né? Gold. É gold. Então vamos lá. Commodities. Acho que o ouro está muito interessante. Também está coadunando com a nossa análise. Eu vou fazer uma pergunta agora. Fausto, se isso for acontecer, o ouro não sobe? O ouro não sobe, ele já subiu. O ouro, apesar de ser uma moeda apesar de ser valor, né, como é que chama-se uma moeda de proteção, ele também é uma commodity. E num primeiro momento, se nós estamos certos com relação à bolsa e nós vamos ter uma queda muito acentuada, como commodity o ouro cai. Por que cai? Ora, apenas porque ele é uma commodity. O que eu quero dizer com commodity? Ele é uma commodity que faz parte da composição de todos os equipamentos eletrônicos do mundo. Ouro e prata são duas commodities que as pessoas usam para fazer contatos de equipamentos eletrônicos. Então existe uma demanda e uma oferta fora do processo de pessoas, governos comprando ouro para reserva de valor. E se a economia contrai, as pessoas consomem menos dessa commodity e de várias outras commodities. E é exatamente por isso que nós estamos vendo também uma indicação. Eu até vou falar aqui, aproveitando, vou falar em seguida sobre o Commodity Research Bureau Index, que é o índice das commodities e que também está dando uma indicação, pelo menos até onde eu visualizei o gráfico hoje à tarde, ele estava dando uma importante indicação de baixa também. Então, como commodity, numa primeira instância, o ouro cai. E cai também, tecnicamente, vocês vão poder visualizar isso com muita clareza aqui, porque a partir de 2001, o ouro subiu a bagatela até o topo de 648% e até hoje ele ainda está subindo 523,5% aproximadamente. Tá? Aqui, no visual aqui do nosso gráfico. E a quantas andamos com o ouro? Andamos assim, ó. Eu acho que dá facilmente para a gente contar 5 ondas de alta aqui. Como? Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não está mais ou menos aí? 5 ondas de alta? Eu acho que claramente esse processo aqui é a onda 5. O que quer dizer onda 5? Quer dizer, a última onda do processo impulsivo. E nessa última, por que eu acho? Porque também aqui nós temos condições. Primeiro, a reta foi rompida. Teve pullback para a reta, milimetricamente. E o mercado está caindo. E também dá para a gente contar aqui, acho que facilmente dá para a gente contar 1, 2, 3, 4 e 5. Sendo que essa onda 5, olha que bonitinha essa onda 5 aqui. Ó. Eu vou fazer assim, assim. Essa última onda 5, da onda 5, né? Seria 1, 2, 3, 4, 5. Uau, Robert Prechter, olhe para isso. Para quem não sabe, o Robert Prechter é o cara considerado a maior autoridade mundial em ondas de Elliott. Tem vários livros escritos e tudo mais. Mas eu mencionei o nome dele porque nós estamos vendo um caso clássico aqui de ondas de Elliott. Isso aqui é a onda 5 desse processo de alta, e na onda 5 nós tivemos 5 ondas. Então isso aqui é a onda 5 do processo... Não, isso aqui é a onda 5 da 5, né? Esse azul escuro não, isso aqui é a onda 5. Ah, sim, e o azul escuro é a onda 5 da 5.
É a onda 5 da quinta onda. E a onda 5 da quinta onda também tem 5 ondas por causa do processo de fractalidade dos mercados, né? Os preços romperam essa reta, fizeram um pullback e agora se acumulam numa formação que para mim tem características claras de retângulo, sei lá como é que nós vamos chamar isso aqui, hein? Vamos chamar de um retângulo, né? Eu acho que é isso aí. Acho que esse nível vai ser rompido. O rompimento desse nível também causaria o rompimento desse nível de suporte aqui, que é esse topo aqui de 2011. Vamos dar um zoom aqui. Isso aqui é tudo farinha do mesmo saco. Isso aqui o mercado está testando agora esse 1550. O rompimento disso aqui romperia 1550 e o rompimento de 1550 projetaria essa amplitude para baixo. Isso implicaria numa queda a partir de agora de aproximadamente 22% no ouro. Mas alguém vai dizer, poxa, mas eu sempre ouvi dizer que o ouro cai, aliás, o ouro sobe. Sim, o ouro sobe. Eu vou me permitir contar uma história que eu já contei uma vez aqui para vocês, do seu Peter. O seu Peter, nós éramos colegas no conselho do Sistema Nacional de Compensação de Negócios a Termos, que era a clearing da Bolsa de Mercadorias de São Paulo. E uma vez num almoço da diretoria, eu estava assistindo uma conversa dele com meu amigo Ricardo, que também era membro, e eles estavam tendo uma conversa interessantíssima sobre preço de metro quadrado em Tóquio, preço de quadro de artista vivo, e daí começou a se falar do ouro, e falou-se da coleção de moedas de ouro do seu Peter. E eu falei, poxa, seu Peter... Aí eu entrei na conversa, né? Até então estava lá me maravilhando com tudo que eles falavam, pessoas muito mais experientes do que eu. E então eu entrei na conversa e falei, mas seu Peter, o senhor tem coleção de moedas de ouro? Por que o senhor não tem ouro em barra certificado na Bolsa de Mercadorias? Naquele tempo tinha barras de 100 gramas e até de 25 gramas, eu acho que tinha. Falei, isso tem muito mais liquidez, né? Aí o seu Peter tirou uma resposta que veio das entranhas dele. Ele que já tinha vivido os horrores da Segunda Guerra Mundial na Europa, virou-se para mim e falou, senhor Fausto, quando tem problema e o senhor tem que ir no campo para comprar comida, para moeda de ouro tem troco, para barra não tem troco. E isso nunca mais me esqueci. Isso foi uma lição para mim. Sim, o ouro tem valor. Na queda do subprime, a moeda de ouro, o ouro passa a ter valor quando a coisa fica muito feia. Aí as pessoas vão buscar o ouro, como elas vão buscar as commodities também. As pessoas vão buscar soja, porque soja você vende, as pessoas vão consumir soja, não é? Mas até chegar lá há uma queda, porque ele é uma commodity. Tá? Então, tendência de baixa no curto, médio e longo prazo para o ouro. E a tendência de baixa no curto prazo é porque nós acabamos de ter uma reversão dentro de um triângulo, que eu acho que é um triângulo simétrico. É isso aí, isso aqui tem toda a pinta de um triângulo simétrico que deve dar continuidade ao movimento que o precedeu. Eu disse que eu ia falar, por minha conta, do CRB, Commodity Research Bureau Index, o índice das commodities, onde a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, A, B, BM, a gente, vejam que bonito aqui, ó. A B é A, B, C, claramente, né? E a partir daí, nós temos esse processo aqui, tem coisa demais poluindo meu gráfico aqui. Nós tivemos o rompimento desse nível, quando eu tive bastante baixista. Agora, com as declarações, provavelmente com as declarações que vieram aí, ou sei lá por quê, não interessa saber o fator fundamental, né? Mas os preços tiveram, o que eu entendo ter sido um pullback, eles voltaram para essa reta de resistência. Eu até quero experimentar, puxar, interessante. Temos aqui já grande chance de estarmos vendo um canal de baixa.
já que conseguimos passar essa reta paralela a essa reta de resistência, passar ela por 2 fundos, ou muito próximo aí desses 2 fundos, né? E o que aconteceu? Os preços bateram aqui na reta de resistência, milimetricamente, e tomaram uma belíssima de uma patada dos ursos. Ainda tentaram fazer um pullback, fizeram um pullback, fecharam esse gap e tomaram outra patada. No último dia de julho, o mercado mostra um engolfo. Isso aqui é uma bandeira. Eu acho que a gente já pode chamar isso de uma bandeira, com certeza. E lembra aquilo que eu falei, né? Na bandeira de baixa, aliás, isso é algo que nós estivemos conversando aqui hoje. Porque aqui, quando a gente vai tomar uma posição, ou vai fazer recomendação para o fundo com stop tomar posições, nós dependemos da aprovação de 4 dos 5 da nossa equipe. O que é uma coisa que, às vezes, me deixa, como eu diria, às vezes me deixa um pouco desapontado, porque muitas vezes eu quero tomar posições e não me deixam tomar posições. Mas eu não tenho o menor problema com isso, porque muitas vezes que eu queria muito tomar uma posição, porque eu estava enxergando tecnicamente que o timing era aquele, Felipe, ou o Júnior, ou o Thiago, ou o Maurício, ou 2 desses, né, que precisaria 2 desses, não deixaram, ou 3 deles, ou às vezes os 4 não deixam, e no dia seguinte o mercado vai contra aquela posição que eu queria tomar. Então eu aprendi a respeitar esse nosso colegiado para decisões. E acho que nós realmente, estou muito feliz com isso, porque acho que nós temos uma situação muito legal. Se você tiver oportunidade, faça isso também. Se você senta do lado de um colega, experimente fazer isso. Faça uma parceria com ele. Um só toma a posição se o outro liberar, e vice-versa. Eu acho que nós aqui temos essa situação muito confortável, né? Que a gente tem 5 pessoas e precisamos de 4 toparem para que uma posição seja tomada. Independente do processo de controle de risco. Controle de risco é método com stop. A gente hoje em dia nós estamos tomando posições de 0,10%, 0,1% do patrimônio do fundo, que são posições que nos dão total comodidade, né? A gente não tem preocupação é zero. Quer dizer, aquele processo de você tomar uma posição no mercado e chega em casa, você eventualmente pensa na posição, nossa, isso aí, graças a Deus, eu já tive nessa situação muitas vezes na vida, felizmente, porque aprendi o quão ruim é a gente ter o nosso emocional perturbado por posições tomadas no mercado. Isso acontece por uma única razão, que eu aprendi há muito tempo, que é o fato de que a gente overtrade, a gente opera muito mais do que a gente pode ou deve, ou se tivesse pensado, né, no processo de controle de risco. Isso acontece porque as pessoas que operam nos mercados de risco são arrojadas por natureza, pelo simples fato de estarem no mercado de risco. Aqui no Brasil, eu recentemente estive num seminário e tive a oportunidade de ouvir uma palestra do Edemir Pinto, que é o presidente da Bovespa BMF. Aqui no Brasil tem um número ínfimo de pessoas que operam nos mercados de risco na Bolsa de Valores, quando comparado com outros países do mundo. Então essas pessoas são arrojadas por natureza, então elas têm uma tendência muito grande de colocarem o seu arrojo no mercado, e o seu arrojo produz posições muito maiores do que as que elas deviam tomar, né? Então, mas o que nós discutíamos hoje, que eu estava dizendo a vocês, é com relação a quando operar nas bandeiras, tá? Então a discussão era a seguinte, a discussão era em função de que hoje essa posição de fechamento hoje do índice das commodities é absolutamente claro, mais claro que a luz do dia, que isso era uma bandeira e o mercado escapuliu da bandeira, tá? Você eventualmente podia, se isso fosse negociável,
e você podia pensar em vender aqui no fechamento e colocar o stop aí acima da bandeira e que está valendo, né? Você estaria colocando um stop a 2,9% e o objetivo seria inicialmente esse suporte aqui que estaria 9,2%. Então você tem um trade aí legal que dá 3-1 e etc. Mas a questão é saber, se você tem uma bandeira, e às vezes a bandeira não é tão clara assim, como por exemplo estava acontecendo em algumas das empresas elétricas hoje, e se os preços fazem algo como isso, a questão é saber se você tem condições de vender aqui ou não, porque a discussão era que vender aqui é uma venda perto de um nível de suporte. Então esse que é o ponto X da questão. Vender em nível de suporte é sacrilégio. A gente não pode, tem algumas coisas em análise técnica que a gente não pode fazer. Comprar em resistência, você não pode fazer. Você tem que comprar no rompimento da resistência. Você pode pensar em vender na resistência, mas comprar na resistência, não. Porque a resistência você espera mais um pouquinho, rompeu, você aí compra. E a mesma coisa, vender em nível de suporte. Agora, então, existem as exceções. Né? E eu entendo que a bandeira, uma bandeira de baixa, por exemplo, é uma delas. Se você tem definido que o mercado chegou num nível de suporte importante, fez uma bandeira de baixa, e está rompendo essa bandeira de baixa, eventualmente você tem uma oportunidade para, com um pouco mais de arrojo, estabelecer a posição. Agora, vejam, quem vos fala é alguém que tem aí cabelos brancos, e alguns deles função dos erros que eu fiz no passado. E os erros que eu fiz no passado, 100% deles foram em função de eu ter operado mais do que eu podia, do que eu devia. Agora, então, eu falo isso para vocês que hoje eu, por mim, não tenho o menor constrangimento de vender se o mercado tem um suporte importante. Cai, faz uma bandeira, escapuliu da bandeira, eu não tenho o menor problema de vender. Agora, devo dizer e ressaltar que hoje eu estou numa situação que o meu dinheiro de especulação está no fundo com stop, todo o meu dinheiro integralmente está no fundo com stop. Isso é uma satisfação muito grande, que aos amigos que estão nesse barco comigo eu posso dizer, olha, entre no barco comigo, porque eu estou lá investindo como você. E a gente toma posições no fundo que se derem prejuízo, vão nos dar um prejuízo de 0,1% do capital do fundo. 0,1%, minha gente, ó. Não nos faz nada. Muito bem. Índice das commodities com uma importantíssima indicação de baixa, na minha opinião, e viés de baixa no curto, médio e longo prazo. Eu acho que isso está caminhando para uma queda aí no curto prazo de aproximadamente, para o próximo suporte, uns 16%. Índice de commodities caindo 16%, o Bovespa sofreria bastante, com certeza. Felipe. TOW3 do participante BSB. Muito bem. B2W. É uma ação que sofreu muito, não é? Está muito aquém, abaixo do fundo do subprime. Nós podemos fazer essa projeção apenas para constatar, quer dizer, a projeção da queda do fundo do subprime. Interessante, né? Nós tivemos um movimento de baixa, tivemos o segundo movimento de baixa, que trouxe os preços até esse nível de 12, que é muito importante, porque foi o nível do fundo após o IPO de BTO2W, que foi em 2005. E em sendo assim, a gente pode, então, tranquilamente projetar um outro objetivo de baixa, que tem a mesma amplitude desses outros dois, e aí a gente tem sim um objetivo que está consideravelmente um pouquinho abaixo de R$4, R$3,60 aproximadamente, vamos ver aqui, isso dá R$3,70.
De maneira que essa acumulação, que está fazendo os preços se aproximarem da reta suporte, passa a me parecer que é apenas uma reação da tendência de baixa, que, no meu entender, deve continuar. Somente um rompimento acima de 7,50 que anularia essa análise, e daí projetaria inicialmente o teste das próximas resistências a 8,50 ou 9,50. Mas eu acho que o mercado está mais para testar esse nível aqui, posteriormente testar 5, e entendo que eles estão caminhando para esses 3,70 aí. Felipe. EN de Nair, BR3. O Noix pergunta. Energias BR. Então, eu acho importante o rompimento. Esse é o gráfico diário, né? Não é nominal, não indexado. E eu acho que é importante o rompimento dessa reta aqui, que aliás está nesse ponto aqui, mas eu acho que ela na verdade deveria estar aqui. E, em sendo assim, a gente poderia estar vendo apenas um pullback para a reta. Para essa reta que vem desde 2000, o fundo do subprime aqui em 2008. IPO em 2005, Energias BR. Com certeza. Bem, vocês já devem ter reparado que a minha maneira de analisar mercados e eu até roubo um termo dos analistas fundamentais, dos economistas, que fazem o que eles chamam de análise top-down. Análise top-down para o economista é analisar o cenário mundial, depois analisar o cenário do país, depois analisar o setor da economia específico, e depois analisar o subsetor da ação, e depois então analisar a ação. Né? Nós aqui em análise técnica sempre gostamos de visualizar o longo prazo. Ora, eu tenho um computador, eu tenho uma base de dados na Enfoque Gráfico, que nossa base de dados da Enfoque é muito caprichada. Eu poderia dizer que a gente gasta muita energia, tempo e dinheiro em cima da nossa base de dados. Já gastamos e continuamos constantemente gastando, fazendo controle de qualidade e tudo mais, porque é a base de dados que eu uso, né? E eu, com os meus quase 60 anos aqui, não estou mais na idade de tomar vinho ruim. Não precisa ser muito bom, mas ruim também não. E também não posso me permitir fazer análise gráfica em cima de base de dados furada. Convenhamos, né, minha gente? Então, eu tenho a base de dados o maior possível, tenho um computador rapidíssimo e tenho um dedinho para clicar no mouse. Então, eu não vejo por que, quando a gente analisa um gráfico, a gente não deva... Primeira coisa é a visão que a gente tem quando a gente sobe no helicóptero e olha de longe. Isso é muito importante, porque isso nos dá o embasamento do contexto em que estão acontecendo as indicações técnicas de curto prazo. Eu acho isso muito importante. Então, por exemplo, nesse gráfico de Energias Brasil, é muito importante a gente saber que essa reta foi rompida. Se a gente tem só isso aqui, a gente eventualmente não está considerando essa reta. E para mim aqui, agora então, nossa, ficou muito claro isso aqui. Porque eu estou ajustando essa reta a esse corpo real aqui. Vou dar mais um zoom para vocês verem esse pequeno detalhe do que eu vou fazer agora. Eu tracei aquela reta com base na minha visão de longo prazo. Ou seja, a reta é mais ou menos, está mais ou menos no rumo da coisa. Agora eu estou traçando ela, eu estou fazendo o ajuste fino dessa reta. O ajuste fino é esse. E por que eu encostei aqui? Eu encosto no corpo real e encosto neste fundo, porque esse é o último fundo. E o último fundo está mais fresquinho na cabeça das pessoas. Em análise técnica, a gente deve dar, principalmente quando a gente vai traçar retas, e também em níveis de suporte e resistência, mas retas também, e a gente às vezes está dando uma ajeitada na reta, né? Porque a ideia é saber o rumo do processo de alta, da tendência de alta. O rumo que a tendência de alta tem, por exemplo, respeitado, né? Então a gente costuma dar mais preferência
para os últimos fundos, que são os mais importantes, tá? Tanto na reta de suporte quanto nos níveis de suporte. Então, eu muitas vezes desprezo fundos mais antigos para encostar a reta no fundo mais presente, porque eu entendo que esse fundo está mais vivo, ele é mais real, aquele fundo do passado é mais etéreo, e então a gente dá preferência a esses fundos mais recentes, que é exatamente o que eu fiz aqui. Eu encostei essa reta aqui nesse candle desse último fundo de abril agora. Fazendo isso, a gente vê que essa alta do mercado levou os preços até o teste por baixo dessa reta. E isso, minha gente, é o que eu chamo de o último ponto dessa reta, que já tem 1, 2, 3, 4 pontos. Então, é o último ponto, porque ele é o ponto que confirma que essa era a reta verdadeira e que, por ter sido rompida, agora os preços vão iniciar um processo no sentido contrário. O sentido contrário é de baixa. E, sendo assim, a gente passa a poder esperar que Fibonacci, a correção Fibonacci aconteça. A faixa de correção Fibonacci, que traria os preços para 0,382 dessa expansão, ou 0,5 ou 0,618 dessa expansão, começa a 9,50. Isso implica numa queda a partir do fechamento de hoje implicaria, né, numa queda de 27%, que é o que eu acho que vai estar acontecendo com Energias Brasil. Aliás, nós tivemos várias indicações, eu falei para vocês no início, várias indicações de baixa no setor elétrico. Felipe. Que eu não tinha, na verdade, tinha sido antes, eu não tinha visto, sobre BMF. BMF, tá. Antes de BMF, eu só vou mostrar para vocês, o Felipe está me dizendo que nós já estamos com o nosso horário aí vencido. Vamos rapidamente, então, estou mostrando aqui para vocês o gráfico do setor de energia elétrica. Eu olho para isso e vejo um processo de baixa e vejo uma grande possibilidade dessa reta de longo prazo ser rompida aqui no setor elétrico também. Vamos passar então rapidinho para BMF. Setor financeiro aqui no meu gráfico, está aqui BMF. Estou curiosíssimo para saber o que está acontecendo em BMF. Nós temos uma reta espetacular em BMF, vejam, nós temos esse topo aqui em 2007, esse topo em 2010, esses dois topos aqui em 2012, mais esse topo atual em 2012. Opa! Uma análise muito interessante. O que será? Será que nós temos uma bandeira de alta ou será que nós temos uma reversão? Não sei. Não dá para saber. Tem características de bandeira de alta. Isso está acontecendo no teste de uma reta de resistência. Não dá para saber ainda. Vamos consultar aqui o pai desse cara, que é o índice do setor financeiro. O que dá para a gente ver no índice do setor financeiro? Não dá para ver muita coisa. Não, dá sim. Dá para ver que nós tivemos um clímax e uma reversão com um engolfo. E esse engolfo foi confirmado hoje. De maneiras que esse engolfo foi confirmado hoje, não confirmou ontem, mas confirmou hoje, então eu acho que isso vem para baixo e isso aumenta bastante as chances de que em BMF a gente não esteja vendo uma bandeira. Até porque a gente também teve uma indicação de baixa aqui, que foi um harami. Clímax, indefinição, reversão. E hoje estaríamos confirmando isso. Mas ainda o mercado ainda deixa uma certa conotação de bandeira de alta aqui. Se nós tivermos um fechamento, e porque vejam, também como houve esse gap antes do clímax, aqui do último dia do clímax, no final de julho, de repente o mercado poderia ter vindo fechar esse gap também. Então nós vamos traçar uma retinha aqui, vamos transformar esse gráfico no intraday, vamos ver o que aconteceu com essa retinha. Não, está muito feio. Eu acho que não é bandeira de baixa, a julgar pelo comportamento de bandeira dessa última acumulação do pregão de hoje. Eu acho que isso vem para baixo, rompe os 11,30 e aí a gente volta para o diário e nós vamos ver que os preços estão com grandes chances de estarem fazendo
uma outra queda no mínimo igual a essa última aqui, que implicaria na queda dos preços até 8,80, que significaria uma queda de 22% em BMF. Estou bastante, depois dessa análise, agora estou bastante baixista em BMF também. Muito bem. Acabamos ou temos mais alguma pergunta, Felipe? Tem mais perguntas. Então vamos ver se a gente faz um jogo rápido, aí, um bate-bola com essas perguntas. Que a próxima é Eletropaulo, ELPL4 do Trader 2012, que eu também estava no começo e não tinha visto. ELPL, né? 4. Então, nós estamos bastante baixistas em Eletropaulo, porque os preços já fizeram 2 movimentos de baixa e hoje eles romperam esse nível de suporte. Esse nível de suporte 19, eu entendo que é o mesmo nível que esse cara aqui, ó, que esse fundo aqui. E o rompimento disso para nós é bastante importante e eu acho que projeta uma outra perna que tem potencial para ter essa amplitude aqui, projetando os preços para 14. Viés de baixa, curto, médio e longo prazo, acho que os preços caminham para 14. Felipe. Agora tem pergunta do boi também, do Kingil. Então vamos lá para o boi rapidinho, commodities. Faz tempo que eu não olho o boi, hein? Boi, nós vamos falar de boi agosto, que é o primeiro mês cotado, ou boi setembro. Não, vamos falar do boi agosto. E o que nós temos em termos do boi agosto? Nós podemos traçar Fibonacci desse processo e constatar que os preços romperam essa reta e não corrigiram Fibonacci. Eu acho que boas chances que haja uma correção Fibonacci e os preços possam cair aí mais até esse nível importante de suporte, porque ó, esse topo aqui de 2004, fundos aqui, fundo e topo aqui, fundo em 2008, topo em 2009, então acho que os preços estão indo para 76 no curto prazo, no médio prazo. No curto prazo, acho que esse processo aqui tem características de retângulo, ou alguma bandeira, ou flâmula, ou triângulo de baixa, e acho que os preços estão caminhando aí para romper os 90 e rumo aos 76. Felipe. BRML3 do Gebrael. Brasil Malls. BRML3, né? M de Maria. Então, BR Malls, né? Isso. Então, BR Malls, vejam, nós traçamos esse canal aqui e deixa eu tirar esse cara aqui. E nós estamos nessa... uau! Esse rompimento bonito, hein? Caramba! Aparentemente nós tivemos um rompimento e isso aqui está com cara de ser uma acumulação de continuação. Então acho que isso está sim nos dando uma indicação de alta. Isso pode ter sido a gente pode vir a chamar isso de talvez, não, sei lá, uma formação esquisita um pouco aí, mas acho que é uma formação de continuação, porque esse suporte, na verdade, essa resistência, acho que poderia ter sido colocado um pouco abaixo, e aí nós temos porque a gente traz ela para os corpos reais mais próximos, aqui esse corpo real. Então nós tivemos um rompimento de fato aqui importante, e esse rompimento eu acho que projetará uma alta no mínimo igual a essa aqui, né? Eu acho que a gente pode ser um pouco mais otimista aqui. Puxa vida, até que enfim um ativo que eu faço uma projeção de alta. Acho que essa ação está caminhando para os R$30. Pelo menos pode chances de ir mais. Então, eventualmente, uma compra na abertura amanhã, se tivermos o mesmo preço, com stop aí na mínima de hoje,
talvez um pouco mais baixo aqui, 6,5% de distância, você teria 20%, então você tem uma possibilidade de ter um trade 3-1. E última pergunta? Oi, BR4, do Cadu Trader. Oi, BR4, então, Cadu Trader, veja... E o Trader 2012 disse que a Anatel acabou de liberar as vendas para TIM, Claro e Oi. TIM, Claro e Oi? É. Mas não é o que o gráfico diz, hein? Liberou as vendas. Liberou seria autista, né? Sim, mas... eu tô vendo o gráfico errado. Não, nada. É Oi, né? Oi, BR4? Oi. Isso aqui eu acho que é a típica situação de compre no rumor que o governo vai liberar e venda no fato. Subiu no rumor que o governo ia liberar e caiu no fato. Olha, esse gráfico é muito difícil de a gente analisar, porque ele está dentro dessa monstro, dessa acumulação. Eu acho que o fato de ele ter deixado 2 topos aqui, ter rompido essa bandeira e ter desrompido em seguida, eu acho que é baixista. Sim, mas isso é mais cheiro do que qualquer indicação aí mais padrão de análise técnica. Acho que boas chances dos preços estarem caminhando aqui para esse fundo. Mas é suposição. Na verdade, indefinido. A situação totalmente indefinida. Sinto muito aí para quem pediu essa análise. Muito bem, minha gente. Então eu agradeço a presença de vocês. Até a próxima semana. Estou aqui com a minha narina esquerda, me dizendo que temos grandes chances de ter grandes emoções essa próxima semana. E não são necessariamente da Olimpíada ou do julgamento do mensalão. São aí do nosso mercado. Mas vamos aí correr mais uma semana, entrar no futuro mais uma semana e vamos ver o que a gente pode falar na semana que vem.